Foi aprovado ontem por unanimidade na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu um projeto de lei que amplia a possibilidade de parcelamento do Refis em até 120 vezes. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o autor do projeto, vereador e presidente da Câmara, Ney Patrício. Bom dia, boa tarde, Ney. Bom dia, boa tarde aos ouvintes, a equipe aqui da Itaipu 105.7, sempre um privilégio estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Falando diretamente do projeto, que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores, de consenso geral, ampliando um pouco mais as parcelas do Refis que previam 36 vezes, agora para 60 vezes para os créditos tributários e até 120 para os créditos não tributários. Eu posso explicar isso. Explique isso pra gente já, então. Então, os créditos tributários são aqueles comuns que nós já conhecemos, IPTU, taxas, ISS para as empresas, né? Taxa de alvarás, ISS de autônomos e de empresas, também alguma penalidade pecuniária que eventualmente tenha tomado o cidadão ou as empresas, a exemplo de multas, né? Por alguma infração, estão no rol de créditos tributários. Já os não tributários, que foi ampliado um pouco mais, são os créditos ressarcimento aos cofres públicos, alienação de imóveis da prefeitura para pessoas comuns ou pessoas jurídicas, né? Ou eventual penalidade por descumprimento de improbidade ou uma indenização à prefeitura por decisão judicial, por exemplo. Uhum. Então são os créditos não tributários. Então, mas no bojo mais comum do cidadão do dia a dia são os tributários, que a gente fala o mais comum deles são os impostos. Os impostos. O mais comum deles é o IPTU. Então o Refis, como medida de retomada econômica, nós pedimos ao prefeito que reenviasse para a Câmara um pouco mais cedo esse ano, em função de estarmos vivendo numa ressaca de pandemia do ano passado, com outra pandemia em cima, e nós entendemos que, em especial, a todas as pessoas, mas em especial os pequenos empreendedores com grande dificuldade econômica, em face dessa recessão econômica, desse momento pandêmico que nós vivemos, né? E precisava, então, os empreendedores e as pessoas um fôlego maior para que pudesse pagar as suas contas com a prefeitura, que a gente entende que, eventualmente, as pessoas não pagam porque não querem. Ninguém gosta de pagar imposto, é verdade, mas quando tem que pagar, ele gosta de pagar, de acertar a sua vida, e naquele momento não pôde, então tem que dar uma chance ainda mais por esse momento que é muito importante. E de qual período a qual período a pessoa Todas vai ter as direito? dívidas acumuladas até 31/12/2020. Significa dizer que quem tem dívida lá de 2015, 2014, 2006 para trás, até 2000, acumulados até 2020. Os créditos tributários deste ano não incluem no Refis, porque ainda não se tornou dívida ativa, caso alguém não tenha sido pago ainda. Esses, eles têm prazo até quando? Qual que é o prazo? Até 120? Veja bem, o Refis, que é atual vigente, quem quiser pagar à vista tem 3 prazos. 31 de agosto, quem quer pagar com 100% de redução, 100% de multa e juros, então somente o principal e correção não tem redução, por conta da impossibilidade da Lei 101, que gera... Não pode abrir mão, né? Gera renúncia de receita. O segundo vencimento para pagamento à vista é 31 de outubro, que daí tem uma redução de 95%, reduz 5%. E 20 de dezembro, que é o prazo final e fatal, que daí acaba o Refis, é 20 de dezembro, com 90% de multa para quem pagar à vista. Mas e nesse período, eu posso pagar parcelado, se eu não puder pagar à vista? Pode, e aí tem um escalonamento de 3 até 36 parcelas com desconto. A exemplo, quem quer pagar em 36 eu posso? Vou ter com desconto? Vai ter até 20% do multa e juro, quem quiser pagar em 36 vezes. E a nossa proposta que foi apresentada agora, ela estende até 60 vezes esse crédito tributário, né? Só que aí não sem desconto, porque a Lei 101 impede que faça esse desconto de multa e juros a partir da 37ª parcela. Então eu quero parcelar em 40 vezes, eu posso parcelar? Pode, vai ter desconto? Nesse caso não. Se eu parcelar em 36, eu tenho desconto? Sim, de 20% do juro e multa. É bom lembrar isso que eu queria falar, não é da dívida inteira, a dívida ela vem carregada, o principal, e a correção monetária acompanha o principal, ela é acessória. Então, ele compõe, não se dá desconto nem do principal e nem da correção, né? Diferente do IPTU, quando você paga anualmente no vencimento, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Isso, não que isso possa ser feito. Há um impedimento legal do gestor público, no caso o prefeito, de promover qualquer benefício fiscal do principal e da sua correção.
o que ele pode fazer? É o que nós propomos no Refis, que foi a redução de multa e juro, conforme for o escalonamento e a opção do contribuinte. Quanto menos parcela, mais desconto. Mais desconto. Inclusive porque à vista tem um desconto maior de 100% de multa e juro, né? Nesse primeiro vencimento que é 31 de agosto. Se deixar lá para outubro, posso deixar para outubro? Pode. Quando eu vou ter desconto? Aí reduz 5%. Vai ter desconto só de 95% de multa e juro. O principal e a correção, ele fica mantido. Então, a nossa proposta que foi aprovada ontem e vai para a segunda discussão e votação amanhã, na sessão de amanhã, ele prevê um elastecimento das parcelas para os créditos tributários de até 60 vezes, para os não tributários até 120. E o que está sendo judicializado já? Pode ser pago, não há problema nenhum, tá? Apenas que, além de parcelar ou pagar à vista os créditos tributários pendentes que estão ajuizados em execução fiscal, ele vai pagar normalmente, só tem que ir lá no fórum ou vai pagar aquelas custas do processo. Então, somente isso, mais os honorários advocatícios, porque aí já virou um processo judicial, tem o honorário da parte inversa, da parte reversa, que é chamado honorário de sucumbência, que é o honorário invertido para a pessoa que perde a causa, né? E no caso, quem é executado já perdeu porque ele deve e não pagou. Então, a prefeitura faz a execução, tem honorários. Então, ele tem 3 situações para resolver os que estão ajuizados. Os que não estão ajuizados ainda, é simples, ele entra no site, e tudo isso pode ser feito diretamente no site da prefeitura, no autoatendimento, Refis. Você pode parcelar, pode escolher as parcelas que você vai pagar. Já sai ali o valor que vai pagar. Eu quero pagar à vista só eu só tenho um valor, quero pagar só isso à vista e o resto eu quero parcelar. Pode. Entra lá, opta pelo pagamento à vista daquilo que quer pagar, emite a guia, paga e parcela o resto. Posso fazer isso? Pode. E aí quem já renegociou? Quem renegociou tem que pedir a rescisão do TAP, que a gente chama, é o termo de autoparcelamento, né? Que ele pode rescindir e jogar tudo no Refis. Só um conselho, quem tem parcelamento vigente, andando no Refis anterior, provavelmente não vai compensar fazer a rescisão daquele e entrar nesse agora, praticamente vai ser a mesma coisa, então não vai mudar muito, tá? Eu posso fazer, então, que eu não era Refis, é outro tipo de parcelamento. Posso também cancelar o parcelamento normal e vir para o Refis? Pode, você vai lá, pede a extinção daquele parcelamento, ou às vezes até já rescindiu, por falta, deixei 2, 3 atrasado, automaticamente a prefeitura, nem a prefeitura, o sistema... Ney tá brabo com o microfone aqui hoje. O sistema acaba extinguindo automaticamente, ou rescindindo, e aí ele pode fazer a opção pelo pagamento à vista, pelo Refis, que ele vai ter os descontos, né, os benefícios, ou pelo novo parcelamento do Refis. Ele pode optar de 3, eu quero pagar em 3, posso? Em 6, posso? Em 12. 85% de desconto, né, em 3 meses. Isso. Então, são 3, 6, 12, 24 e 36. E agora nós ampliamos com essa proposta para 60 vezes, no caso dos créditos tributários. Ney, a aprovação foi unânime na primeira, na segunda com certeza não vai ter retrocesso. O prefeito assina, é isso? Eu já conversei com ele a respeito disso, né? O principal motivo da gente apresentar essa proposta, eu conversei com ele, ele entendeu que sim, é o elastecimento, a chance maior, um parcelamento maior para as pessoas, em especial os pequenos empreendedores, as pequenas empresas que estão sofrendo muito nesse momento. Logicamente que muitas pessoas desempregadas também não conseguem hoje pagar à vista ou fazer um parcelamento em 36. A parcela fica alta demais e isso vai inviabilizar o negócio, vai inviabilizar o pagamento de outra conta que é mais importante, exemplo de escola, de material escolar, ou da sua água e luz que está atrasada. Então, um parcelamento maior facilita o valor da parcela para que o cidadão deixe a sua vida em dia com a prefeitura. Esse Refis antigo, ele já tinha dado um bom resultado, né? Que a prefeitura arrecadou bastante. Sim, o Refis sempre dá um bom resultado, né? Porque, como eu disse antes, as pessoas querem pagar e nem sempre naquele momento que está vencendo, ele tem essa condição. Então o Refis vem assim, é um aplauso ao mal pagador? Não, porque o pagamento do IPTU é muito mais vantajoso. Quando você paga o IPTU à vista, você tem o IPTU normal de cada ano, né? Que é aquele vencimento 15 de março, esse ano foi prorrogado em função da pandemia para 15 de abril. Se tu pagar naquele prazo à vista, você vai ter 10% de desconto do principal. Aí não é de juros, é do principal. Mais um acúmulo de bônus de 2,5% que vai acumulando a cada ano, que pode chegar ao final 15% se tu chegar a esse final dando um desconto total, que isso não tem em outras cidades que nós sabemos.
de 25% do principal. E como que ficou uma situação lá de prorrogar a carência para o Foz Juro Zero? Como que está essa Foz Juro Zero é outro assunto que nós temos debatido, também como um outro mote, uma outra ação de retomada econômica, que a Câmara está buscando. Tenho participado diretamente nesse assunto, que é um assunto que eu levantei até antes de tomar posse lá na Câmara, foi mote de campanha da gente também, e que nós estamos brigando com o Paraná Fomento, que é o banco financiador do Banco Empreendedor e Foz, do governo do estado, para ampliar, para prorrogar um pouco mais o tempo de carência. Quem obteve empréstimo dos pequenos empreendedores, né? Pequeno, médio e grande, e pelo Foz Juro Zero lá em dezembro, ele já começa a pagar as parcelas agora, que nós pedimos, que prorrogue isso por no mínimo 3 meses. Eles concederam os 3 meses, mas nós precisamos que eles alterem isso para 6 meses. Para lá, por volta de dezembro, começar a pagar essa parcela. Se não isso, pelo menos uma nova etapa de empréstimo, de forma que ele possa obter um novo empréstimo, liquidar esse anterior e parcelar, ter uma nova carência e daqui para frente ele começa uma outra vida de pagamento, né? Então, essa é a nossa luta do Foz Juro Zero, dos créditos para essas empresas, pequenos empreendimentos, que nesse momento econômico da cidade, do Brasil e do mundo, não se nega a dizer disso, né? Vive uma situação que não tem essa condição de deixar a sua vida em dia com os empréstimos. Então, é mais uma ação que nós estamos trabalhando, a Câmara trabalha forte nisso, nas diversas ações de recuperação, de retomada econômica para a cidade, que agora com a vacina, graças a Deus, a gente começa a ver um sinal, uma esperança muito boa, a cidade vai voltar voando daqui um pouco, a hora que a cidade toda estiver vacinada, porque o nosso turista vai enxergar que a cidade está segura, vai poder vir para cá. E o nosso motor econômico principal, a matriz econômica da cidade, o grande é o turismo, não é só o turismo, mas o turismo é um grande, e em volta do turismo tem várias outras atividades correlatas e que vive desse meio, e nós precisamos do turista, nacional ou estrangeiro, vindo para fora, para a nossa cidade voltar a voar. Maravilha, Ney. Queria te agradecer aí. Quando tiver novidades, você está sempre convidado, tá joia? Obrigado aí pela oportunidade de vocês. Obrigada. Bom dia, bom programa para vocês. Valeu.